vamos abrir em alguns versículos para lermos, a partir de Hebreus, capítulo 10, versículos 38, 39, e vamos ler Hebreus 11, 1, 2 e 3, e depois vamos para mais alguns versículos. Nossa leitura hoje vai ser um pouco mais extensa que o de costume, viu? Tivemos uma queda de energia, meus irmãos que já estão conosco pela internet novamente, essa queda foi a causa, mas já estamos de volta. Compartilhe estes cultos, viu? Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e capítulo 11, de 1 a 3, por enquanto. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 32. A seguir. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos os versículos inspirados, mas é o Senhor que tem palavras que precisamos ouvi-las. Traga estas palavras, dá sabedoria ao fanico de barro, dá graça a nós e fala comigo e conosco, e nos edifica na palavra, nos exorta, nos consola, nos dirige, nos faça lavados e limpos, avivados e cheios pela palavra, e confirma ela com os milagres que a seguem. Ora assim, em nome de Jesus. E os que concordam, digam amém. Tomem assento, por favor. Fomos heróis. Qual que é o tema? Mais uma vez. Meu Deus. Ao olhar para a Bíblia Sagrada e observar a vida de homens e mulheres que se converteram a Deus, nós encontramos verdadeiros heróis. O capítulo 11 do escritor aos Hebreus, ele fala de alguns tantos heróis da fé. Pessoas que, apesar de tanta dor, de tanta luta, de tanta batalha, não foram atingidos pelo desânimo,
não foram vencidos pelos desânimos, não foram convencidos pelas apostasias, não foram destruídos, pelo contrário, eles se animavam e até glorificavam a Deus pelas batalhas que travavam. Homens dos quais o mundo não era digno, mulheres das quais o mundo não era digno, pessoas que fizeram com que o céu se abrisse, que fizeram com que a mão de Deus se estendesse, que fizeram com que Deus trovejasse dos céus, porque eram pessoas de comunhão com Deus, eram pessoas que tinham testemunhos com Deus. Quando nós olhamos para o profeta Samuel, que é trazido à existência por uma obra de milagres, porque sua mãe Ana era estéril, mas ela faz um voto: Senhor, se me deres um filho, eu vou dar para o Senhor todos os dias dele, vou entregar no templo. Deus se agrada. Vem Samuel, Samuel é criado no templo, e Samuel desde menino escolheu ter caráter, desde menino escolheu ser de Deus, desde criança mostrou que Deus falava mais alto na alma e na vida dele. Criança, adolescente, foi levado para a Babilônia, aleluia, estou falando depois eu vou falar dele, o Daniel. O Samuel, adolescente, foi vivendo e foi sendo aprovado no templo, foi substituir um camarada que na época dele estava desviado, mas não escolheu condenar o desviado, mas aprendeu aquilo que se devia aprender para ser um homem de Deus. Toda pessoa que tem caráter, não fica dizendo fulano é errado, ciclano é errado, por isso eu sou o que sou. Não, quem tem caráter, aprende até com gente que erra, porque só guarda aquilo que edifica, aquilo que faz da gente pessoas melhores para as sociedades e para Deus. Este Samuel, ele tinha tanto crédito com o céu, que onde ele chegava, as pessoas perguntavam: é de paz a sua vinda? Porque eles sabiam que onde chegava o profeta Samuel, chegava Deus na vida dele, chegava a presença de Deus. Quando o povo escolheu um rei, Valfredo, você se lembra bem, Samuel ficou com o coração triste, e Samuel foi orar a Deus, e Deus falou para ele: não, Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Porque Deus também estava sentindo o sentimento de Samuel. Samuel andava tanto com Deus, que o que Deus sentia, Samuel sentia. E agora, Deus dá uma dura mensagem para Samuel entregar ao povo. Samuel chega para o povo e diz: olha, vocês escolheram um rei, Deus vai lhes dar um rei. Só que saibam que seus filhos serão agora funcionários desse rei. Vocês pagarão tributo, a coisa vai ficar pior. Enquanto Deus era o vosso rei, vocês não tinham jugo, mas agora terão jugo porque escolheram um rei. E aí ele disse: como prova de que Deus é que está falando isso, nós não estamos no tempo do céu branquinho, não tem nada no céu, está tudo limpo, tempo de verão? Sim, mas o Senhor trovejará dos céus agora. E quando ele falou isso, dos céus houve trovões e trovoadas, porque ele era um homem que andava com Deus, que tinha Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, fomos heróis. Quando eu olho para a vida de Josué, orando ao Pai, vendo a batalha que estava para ser perdida, e ele ora: Senhor, para aí o sol, para a lua, e Deus dos céus abarca a terra, e para a terra pela oração de um homem, fomos heróis. Quando eu olho para Daniel, adolescente na Babilônia,
tinha tudo para entrar nesse mundão de Babilônia, que era a novidade da época, de potência mundial, com várias opções, várias coisas acontecendo, com coisas tremendas, como de uma grande capital, de um grande lugar. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar. Fomos heróis. Quando eu olho para Davi, enquanto estava andando com Deus, enfrentando ursos, leões, gigantes, vencendo 10 milhares, glorificando o nome do Deus que ele servia, usando o nome do Deus que ele servia, e maravilhas acontecendo. O leão era morto, o urso era morto, o gigante caía por terra e 10 milhares eram vencidos. Fomos heróis. Quando eu olho para Débora, no meio de um tanto de juiz que na época estava se acovardando, uma mulher se levanta e ela debaixo da palmeira começa a fazer diferença, aleluia, e ela traz vitória para Israel. Fomos heróis. Quando eu olho para João Batista no deserto, pregando a palavra de Deus, com ousadia, com verdade, por causa disso ele é preso, e preso vem uma luta sobre a mente dele. Será que Jesus é o Messias? Ou devemos esperar outro? É isso que às vezes nos abate, a dúvida. Por isso que o escritor já começa dizendo: a fé é a certeza, a fé é a certeza, não pode ter dúvida, a fé é a certeza. Quem aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Laramacachai. Quem tem Deus na vida não recua, não olha para trás, não tem negociata para o seu caráter, não tem negócio para a sua vida correta. Quem tem Deus não olha para trás, não retarda, não volta atrás. Aleluia! Mas João, na sua dúvida, ao invés dele falar: não sei, estou sem fé, ele chama os seus discípulos: vá até Jesus, pergunte para ele se ele é o Messias. E quando os discípulos chegam a Jesus Cristo, aleluia, fomos heróis. Quando os discípulos chegam em Jesus e perguntam: olha, o João mandou perguntar se tu és o Messias ou devemos esperar outro. Jesus disse: espera só um pouquinho. E ele levanta as mãos e os paralíticos começam a andar, os cegos a ver, os surdos a ouvir, os mudos a falar, os mortos são ressuscitados, aos pobres é pregado o evangelho, milagres e maravilhas. E aí Jesus volta aos discípulos: vai lá, fala para João o que vocês viram, só isso. E eles voltaram para João: João, os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, mortos são ressuscitados, os demônios são expulsos, os leprosos são limpos, milagres estão acontecendo. E João agora disse: agora eu posso perder a minha cabeça, porque vale a pena morrer pelo Messias. Quem morre pelo Messias tem ressurreição na última hora. Fomos heróis. Jesus surge na plenitude dos tempos. Aos 30 anos aproximadamente, começa o seu ministério de 3 anos e meio aproximadamente. Agora ele começa a formar heróis. E heróis na Bíblia, o conceito é diferente, os requisitos são outros para os heróis que nós entendemos que são segundo os nossos critérios. Herói é o Superman, herói é o Batman, herói é o capitão não sei quem, é a mulher não sei o que. Não, herói é aquele que conseguiu o seu primeiro milhão, o seu primeiro bilhão e vai. Não, para a Bíblia, herói é aquele que tem fé e não esmurece. Não a fé de ganhar um milagre, mas a fé de ser um milagre, porque foi transformado pelo Evangelho do Senhor. Jesus vem e forma 12 heróis,
E é interessante observar que nem todos que são chamados para serem heróis aceitam ser heróis. Nem todos que são discipulados e disciplinados, por mais que o mestre seja Jesus, nem todos vão permanecer e vão aceitar. Judas não permanece e não aceita. Pedro não permanece para retornar lá na frente. E o mestre era Jesus. O ensinador era Jesus. O professor era Jesus. Mas houve quedas. Isso mostra coisas especiais para nós. Entre elas, muitas pessoas estão na mesma igreja ouvindo a mesma doutrina, mas estão desviados. Têm a mesma liderança, estão debaixo da mesma glória, mas não se deixam serem transformados pela glória que Deus derrama. Existem muitos Judas no meio de nós, e muitos Pedros, que tomara que tenham um encontro na praia com Jesus Cristo e possa dizer: sim, Senhor, eu te amo. Jesus forma estes para serem colunas da igreja, e estes são novos heróis. Eles leem a carta do escritor aos Hebreus, eles olham para tudo que os antigos conquistaram pela fé, tudo o que aconteceu, e eles decidem: nós continuaremos levando a mensagem de Deus, e agora a mensagem é a mensagem da cruz. O Salvador é Jesus Cristo, e a proposta é: arrependei-vos. Estes começam a anunciar a palavra, vão pregando a palavra, e começam a surgir cenas terríveis, porque Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o abortivo, aquele que foi chamado na última hora, ele é degolado, morto, martirizado. Os discípulos vão morrer, uns ao fio da espada, outros cavalos para um lado, cavalos para o outro lado e dilacerados. Outros, o couro do corpo é arrancado e é puxado por cavalos até a morte. Fomos heróis. Agora a igreja, ela tem uma missão: levar este evangelho a todos. Anunciar esse evangelho a todos. É interessante que a igreja bíblica, meus irmãos, e a igreja nos primeiros, segundo século, terceiro século até, é uma igreja que ela não tem a vida por preciosa. É uma igreja que não faz campanha para ficar rico, que não faz campanha para comprar uma casa, um carro, que não revolta com Deus porque Ele não abriu a porta. Não é uma igreja que briga com Deus porque teve problema no lar. Não é uma igreja que desanima na fé porque o marido falou uma palavra mal falada, a esposa fez uma atitude, o filho fez outra. Não, essa igreja, ela é uma igreja cheia da fé. É uma igreja disposta a morrer pelo seu Senhor. É uma igreja lavada, remida, transformada, nascida de novo, que verdadeiramente pode ser chamada de nação de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo santo de boas obras. Cadácia, Urabá, Shadaia. Fomos heróis. Nada dissuadiu esta igreja da fé. Nenhum escândalo, porque aconteceram escândalos. Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores. Mas a igreja verdadeira não está olhando para os escândalos. Ela está olhando para Jesus Cristo. A igreja verdadeira não está voltada para as palavras dos hereges e apóstatas.
A igreja verdadeira está voltada para a palavra de Deus, para o Espírito de Deus, para o propósito de Deus. Fomos heróis. Canarabashai. Olha, você pode negar Jesus. Use de sabedoria. E negue a Jesus, você poupa a vida e depois você continua servindo a Jesus. Não. Essa igreja, ela não admite abrir a boca para dizer que nega Jesus. Ao contrário, ela abre a boca e diz: viveu por mim, morrerei por ele. Lamacho quebranaya. Essa igreja é a igreja como Policarpo, dizendo: olha, você não sabe que eu posso poupar a sua vida? Nega Jesus, então nós cortamos a sua cabeça. E ele anuncia: se 1000 cabeças eu tivesse, 1000 cabeças eu daria por Jesus. Alabaço quebranaya. Fomos heróis. Tu não sabe que esta fornalha pode queimar você? Eu tenho poder para te livrar dessa fornalha, dessa grelha terrível, onde você vai morrer assado. E alguém abre a boca e diz: queima meu corpo, mas não queima a minha alma. Fomos heróis, fomos heróis, fomos heróis. A igreja primitiva nasce. Essas pessoas morrem para que o evangelho chegue a nós. De repente o evangelho chega no Brasil. Em 1910, na casa dos Albuquerques, a primeira vez da reunião das Assembleias de Deus, que hoje são milhões de pessoas, mas não quero falar da denominação, estou falando da ação do Espírito. E aí tem outras denominações que aqui já estão, entre elas a presbiteriana e outras. E de repente as pessoas que eram convertidas, elas eram impactadas por esse negócio de ter Deus, de falar com Ele, de ouvir Ele, de sentir a presença dEle, de ser batizado pelo Espírito dEle, de falar a língua dos homens e dos anjos, de ter visões dos céus, de ter revelações tremendas, de ouvir Deus falando profeticamente de maneira tremenda. Essa igreja enfrentou o escárnio, essa igreja enfrentou perseguição, essa igreja muitas vezes foi apedrejada, muitos foram mortos porque aceitaram a Jesus Cristo, mas não negaram a sua fé, não murmuraram de Deus, não reclamaram para Deus. Nós olhamos para os heróis da história bíblica e para os heróis dos 3 séculos da igreja. Não, os que nasceram de Deus não reclamavam. Pelo contrário, atribuíam tudo por sendo uma ação de Deus. Lembro de Pedro, que foi preso. Tiago tinha sido, Atos 12, morto ao fio da espada, outro herói. E Pedro agora é preso para ser morto também, a sentença era morte. Quando o anjo chega lá onde Pedro está na prisão, encomendado para morrer no outro dia, Pedro está dormindo. Porque a preocupação de Pedro não era morrer, a preocupação de Pedro era estar pronto para encontrar Jesus. Fomos heróis. Fomos heróis. Não sei se você está entendendo. Alekani barasi abaru shamai aroketaria katarama serubia. Nós fomos heróis, não somos mais. Deixamos o nosso orgulho crescer, deixamos as nossas vaidades falarem mais alto, paramos de orar e damos desculpas para não vir. Muitos de nós, a começar de nós do altar,
quanto mais o problema chega, mais para de orar. E acha ruim porque fala. Paramos de orar. A igreja dos heróis virava as madrugadas, orando, chorando. John Hyde escreveram um livro, não ele escreveu, mas escreveram falando sobre ele, o homem que orava. John Hyde não escreveu o livro, mas ele foi um livro para ser lido. Tanakh Shammai entrava para o seu quarto para orar ao Senhor e clamava a Deus em jejum e oração, santo jejum e oração. Chegava na hora do almoço, o primeiro dia, Senhor, devo almoçar? E ele sentia que Deus dizia não, e ele continuava orando e buscando o Senhor. Chegava na hora da janta, devo jantar? E ele sentia não, e continuava orando e buscando o Senhor. Barashai. Conta no livro dele que quando ele ia orar, ele se ajoelhava diante de Deus e dizia, Deus! E ele se calava. E havia um silêncio. Enquanto ele não ouvia que Deus estava dizendo, eu estou aqui, ele não continuava a oração. Quando ele sentia, Deus, eu preciso de ti. Labiadácia. Oração não é uma campanha de busca de bênçãos. Oração é uma campanha de intimidade com Deus. Sharácia. Anugai, mas a igreja de hoje, ela faz a campanha, Deus não dá, ela briga e sai da igreja. Eu conheço alguns testemunhos de heróis da fé, alguns testemunhos de pessoas que realmente são heroínas e heróis. Por exemplo, nossa querida irmã, uma das irmãs, estava com câncer em estado terminal, muitas dores, os remédios já não tiravam as dores, a morfina não fazia efeito, e ela em estado terminal, uma serva de Deus. A igreja de hoje, por que é que Deus permitiu? Só que ela não teve esse comportamento. Quando estava de madrugada, que ela teve uma madornazinha, como um flash de um tempo para ela. Ela teve uma visão. Quando ela acordou e olhou para os pés da cama dela, um anjo estava nos pés da cama dela. A primeira palavra que sai da boca dessa cancerosa em estado terminal, cheia de dores, para o anjo é: como é o meu Jesus? Ei, cadê minha Arácia? Eita, anunciar. Ela não está preocupada se o anjo veio curar ela, se o anjo trouxe uma bênção para ela, porque a dor está grande, não. Ela está preocupada em conhecer a face de Jesus. Como é o meu Jesus? Dá quando dá glória a Deus? Não é difícil dar glória a Deus, porque, que sentido faz isso? Faz todo sentido para alguém que teve um encontro com Deus. Mais vale a salvação com Cristo do que qualquer outra coisa na terra. O anjo responde a ela: não tem explicação. Essa palavra me comove. Como é meu Jesus? Não tem explicação. Um anjo está dizendo, não tem como explicar. E ele diz, quando ele sorri, pela época do testemunho, quando ele sorri, é como um flash de uma máquina de tirar fotos. Toda a terra se enche da sua glória. Qual é a preocupação do meu Jesus? Essa mulher não entra no assunto enfermidade.
qual é a maior preocupação do meu Jesus? E ele responde: ele vive preocupado com sua igreja em todo o tempo. E ele diz: quando um dos seus servos começa a chorar, que as lágrimas começam a formar para descerem dos olhos, ele já dá ordem para um de nós, para descermos com um odre e colher as lágrimas dos fiéis. Ora, massíbia, damai conosco, amai. E eu me lembro do Salmo 56, o versículo 8, Davi dizendo: contaste os meus passos em tempos de perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Danamai oroquebanasamai. Fomos heróis, tivemos intimidade. Eu falo isso com muita dor na alma, porque tem gente que está com sono nessa hora. A coisa que menos interessa para a igreja de hoje é intimidade. Porque intimidade vai mudar meus gostos. Intimidade pode tirar do lugar onde eu estou e me levar para outro. Enquanto que a igreja dos heróis chorava: toma-me, envia-me a mim. Corácia, mãe, gorócia. Fomos heróis e não somos mais heróis. Nós temos ojeriza de jejuar. Falamos que odiamos jejuar. Falamos que é mais fácil cortar um caminhão de lenha, madeiras difíceis, como aroeira de cortar. É mais fácil cortar um caminhão do que orar 1 hora. A igreja que é heroína da fé, ela tem prazer em se ajoelhar diante de Deus e só se levantar depois da comunhão íntima com Deus. Anarábia, Comanaia, fomos heróis, não somos mais. A igreja vivia preocupada com a salvação de almas. Hoje, quando alguns morrem, fala: foi cedo. Mas ele era marginal, tinha que morrer mesmo. Esse Lázaro tinha que ser morto, um traficante. Só que o céu não quer matar traficante, o céu quer salvar traficante, o céu quer libertar traficante. Assim como quer salvar os ricos, ele quer salvar os pobres. Assim como quer salvar os miseráveis, quer salvar os milionários. Deus não está em busca de quem é pobre ou rico, ele está em busca das almas, e ele tem que ser visto através da igreja. É hora de voltarmos a sermos heróis. Os versículos que lemos revelam o coração de Deus. A Bíblia é atualíssima, nunca, jamais será ultrapassada. Eu te desafio, você que está com problema, abra aleatoriamente a Bíblia e diz: Deus fala comigo. Você vai ver que Deus vai falar. Porque esse livro não é livro dos homens, é o livro de Deus. Essa palavra não é a palavra dos homens, é a palavra de Deus. E quando nós lemos o versículo 38 do capítulo 10, gostaria que vocês parassem de andar na igreja, por gentileza. Nós entendemos o coração de Deus: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu Deus, isso aqui é uma sentença. Isso aqui deve nos angustiar. Se você recuar, Deus perde o prazer de ser teu Deus. E muitos de nós recuamos. O que você estava fazendo hoje de manhã na hora da escola bíblica? Deus estava derramando poder aqui.
A igreja dos heróis, ela reunia todos os dias, no templo, de casa em casa, todos os dias, e Deus derramava glória sobre ela. Ela, quando andava de dia, até o momento do culto, sentia saudade da glória de Deus. Arábia, Odamacai, eu vou para o culto para sentir mais uma vez a presença maior, viva de Deus, a glória de Deus. Hoje a igreja só vem dia de domingo, porque não sente saudade da glória de Deus. Para muitos de nós, queridos, e eu falo em contexto geral, para muitos de nós é peso ir todos os cultos, terças, quintas e domingos, quartas, sextas e domingos, é peso. Sabe por quê? Porque nós não somos heróis mais, nós não somos comovidos mais pela presença, nós somos comovidos pelas bênçãos, pelos caprichos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Escute o que eu vou dizer para nós. Muitas vezes as nossas vontades é que nos têm apagado a fé verdadeira. Chegaram para um pastor, já disse aqui, perguntaram para ele: qual é o seu projeto para este ano, pastor? Está prestando atenção? Qual o seu projeto para este ano, pastor? Ele disse: como assim? Como assim o quê, pastor? O projeto, todo mundo está fazendo um projeto. Qual que é o projeto do senhor para esse ano? Ele disse: como assim? Disse: pastor, não estou entendendo. Depois de várias vezes essa conversa, ele: o senhor não está entendendo? Projeto, todo mundo tem projeto. Ele disse: eu já aceitei Jesus. Como assim? O projeto agora é dele. A vontade agora é dele. O caminho agora é Ele que escolhe. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é uma frase para a igreja desviada, afastada de Deus. Não. Esta é a frase da igreja que se levanta para Deus, que se levanta em Deus, que se volta para Deus. Já não vivo eu, Ele vive em mim. E quando nós temos um encontro, que Jesus vem morar em nós pelo Espírito, pela presença dele, nossos passos mudam, nossos absolutos mudam, nossas relatividades desaparecem, porque agora nós vivemos para a glória de Deus, conforme a palavra, unicamente a palavra de Deus. Fomos heróis, mas a convocação desta noite é: volte, igreja, a ser herói da fé. O Senhor está fazendo uma convocação a nós. E eu sei pelo Espírito do Senhor que Ele está falando através de palavras em diversas igrejas nesta noite. E tem falado com muitos que é tempo da igreja tomar posição. É tempo de decidirmos. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é santo, santifique-se ainda mais. Lembremos que Apocalipse, o último livro, o livro das revelações, no final do seu livro, é que Jesus vai trazer estas palavras. E nós estamos vivendo no final do tempo da história da igreja na terra. Vem aí o arrebatamento. Então é hora de decisão, e este versículo é para nós e é para a igreja. Quem é sujo, vai para a lama, vai para a sujeira, e suja mais, e lambuza mais nas coisas que não prestam e no pecado. Mas quem é santo, trate de se santificar mais, de purificar-se mais, de se levantar mais, trate de adorar mais, de louvar mais, de ter mais proximidade com Deus. É tempo de sermos heróis da fé. Se
ele recuar, a minha alma não tem prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que recuam para a perdição. Não. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Daracabachandaia. E é quando ele vai falar da fé, meus irmãos, a relação a partir de Abel, dos heróis da fé, de Hebreus 11, não é a relação de alguém que conquistou uma casa, que conquistou o mundo, não. É uma relação de pessoas que priorizaram Deus em suas histórias. Abel é recebida a sua oferta para Deus, por Deus, mas Caim não é recebido. Como não há nada falando das ofertas, qual foi a oferta e acentuando isto, os estudiosos creem que a diferença aqui era o coração do ofertante. Por isso que Deus fala para Caim, se você ofertar da maneira certa, não é o produto certo, é da maneira certa. Querido, não é o produto certo, glória a Deus, não, é a maneira certa, aquilo que nasce da alma, aquilo que é verdade, aquilo que está em nós, de pessoas de caráter, de pessoas que não disfarçam, de pessoas que não brincam com a presença de Deus. Sua adoração, ela vai chegar ao céu, ela vai comover o céu, sua vida vai impactar vidas, porque nós voltaremos a sermos heróis da fé. Por isso que ele vai falar de Enoque, que andou com Deus, e o testemunho dele foi tão fantástico, que Deus levou ele para o céu. Aí, Braçamai, ele está falando de gente que priorizou Deus. Ele vai falar de Abraão, que deixou a parentela ao ouvir a voz de Deus e seguiu, priorizou Deus. Ele vai falar de Isaac abençoando os filhos, priorizou Deus. Ele vai falar de Jacó e o seu encontro, priorizou Deus. Ele vai falar de José, ele vai falar de Moisés, que deixou o palácio por causa de Jesus Cristo. Ele vai falar de gente como Raabe, que deixou a própria cidade, o próprio povo, e priorizou Deus. Se nós queremos ser a igreja que agrada a Deus, é hora de priorizar Deus. Será que alguém entende essa palavra? Escutem, nós estamos próximos do arrebatamento. Ele virá quando ninguém espera, nós não estamos esperando. Nós falamos da espera, mas não esperamos. Nós esperamos fazer algo amanhã. Nós esperamos a faculdade, o namoro, o casamento, a casa, o carro. Não é errado você buscar estas coisas. É errado você não priorizar a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Agora escute o que o Espírito coloca na minha boca e no meu coração. Só vão subir as pessoas pelas quais o mundo não é digno delas. É por isso que ele vai terminar, versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus está nos preparando mais do que eles para o arrebatamento da igreja. Lamadai, você está entendendo essa palavra? Labacachai, não sobe no arrebatamento crente meio termo, crente morno, crente indiferente, crente que implica com igrejas, que fala mal de igrejas. Não sobe. Sobe aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, que foram nascidos de novo, que o prazer é alegrar com o Senhor, que tem alegria, que ama a volta de Jesus, que a prioridade é ter Deus na vida. Estes sobem.
Por isso ele vai falar no capítulo 12, seguindo os versículos. Portanto, é um conectivo, está ligando o texto. Nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então nós que vimos estes que foram heróis, nós temos testemunhas. E por causa disso nós deixemos o embaraço e todo o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos. Essa palavra deixar é virar as costas e se afastar. E que jeito que eu faço? Olhando para o autor e consumador da fé. Danamakai Godosai. Ninguém consegue alguma coisa sem Jesus, sem a graça de Jesus, sem o sacrifício de Jesus na cruz. Eu convido a igreja a voltar os olhos para aquele que é santo, santo e santo, o homem perfeito, o Deus perfeito, aquele que tem a palavra perfeita, a obra perfeita, a glória perfeita, a salvação perfeita. Olhe para Jesus nesta noite. É hora do êxodo, sair do caminho da perdição, sair do caminho da mornidão, sair do caminho do nada posso, não dou conta, e entrar no caminho chamado Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, olha para os lados, não presta atenção não, porque sem conversão ninguém verá o Senhor. Tanakarabarasai. Urakadashamai Gandácia. Você pode procurar ouvir umas palavras mais doces do que estas, mas não ouvirá palavras tão verdadeiras como estas. É hora de um compromisso. É hora de conversão, é hora de lágrimas. Deixebe Araganai. A visão que o Senhor está me dando. Pessoas que Deus queria ter mudado a história há muito tempo, mas estas pessoas não deram a Ele lugar. Brigaram com Ele. Disseram para Ele assim: não, Senhor. Eu quero é assim, eu quero é fulano, eu quero é ciclano, eu quero é do meu jeito. E eu vendo aqui pelas visões do Senhor, tanta bênção que Deus daria, que a pessoa parece de ouro. Uma prosperidade que Deus queria dar, no cuidado que Deus queria dar, mas as pessoas estão brigando com Deus, e dizendo-se inteligentes, estão se tornando tolos, e perdendo a bênção de Deus. A peneira está balançando, está chacoalhando. É hora de grudar em Jesus Cristo. Levanta-te agora. Põe-te em pé agora. Deus está convocando os obreiros. Deus está convocando obreiras. Deus está convocando vidas. É tempo de nos levantar para o último evangelismo e para o arrebatamento. É tempo de levantar para o último evangelismo e para o arrebatamento. Não é hora e não é tempo de murmurar, não é tempo de preguiça, não é tempo de reclamar, não é tempo de colocar imposições. É tempo de rendição, é tempo de conversão, é tempo de libertação, é tempo de uma nova etapa na vida da igreja, e a unção já está sendo derramada. Fomos heróis, mas a convocação é: voltem a ser heróis. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo, a palavra de Deus diz que nos últimos dias
muitas coisas ruins estariam acontecendo, e nós estamos nos últimos dias. Vocês concordam? O reino do anticristo está pronto. Está pronto. Eu creio que se no Brasil o comunismo assumir, o arrebatamento vai acontecer rapidinho. Porque a igreja não ficará. Deus vai tirar a igreja. Agora preste atenção, a igreja será tirada. Os meio-termos, não. Por isso a Bíblia diz, nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Haverão doutrinas de homens e de demônios. Qual que é a doutrina certa? A bíblica. Mas eles não usam a Bíblia, usam. Toda doutrina que te leva para perto de Deus, para amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, já é uma boa doutrina. A palavra de Deus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Fomos heróis, o amor esfriou, mas tem um remanescente fiel. Tem um remanescente fiel. Tem gente que não caiu nesse imbróglio, nesse engano. Aleluia, aleluia. Estamos vivendo a última hora. E agora é a hora de você se levantar. A palavra de Deus diz, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Esse é um dos problemas da igreja de hoje, ela deixou o primeiro amor. Por isso é fácil falar mal dos outros. E não tem nem peso na consciência. É fácil. Fulano de tal, nojenta, nojento. Nossa, aquela irmã é terrível, insuportável. Pois é, desviada. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Muitos de nós falando besteira, pensando que é vantagem e revelando que estamos afastados de Deus. Quando o primeiro amor está em nós, nós temos medo de pensar mal de alguém. Pensar. Escute, igreja. Quando o primeiro amor está em nós, nós temos medo de pensar mal de alguém. Fala para mim que é mentira isso. Por favor, é mentira? É mentira, igreja? Nós temos medo de pensar mal do irmão. Nós temos medo de abrir a boca e falar algo do irmão, da irmã. Então o amor de quase todos esfriou mesmo. Quando o primeiro amor está em nós, nós temos medo de perder um culto. Muitos de nós já esfriou esse amor. Por quê? Porque envolve muito para quem está em Deus. Não ir na igreja, escute isso, é por isso que são chamados de fanáticos. Não ir na igreja para quem está cheio do primeiro amor é como trair Jesus. Eu estou aqui em casa, o povo está lá adorando, eu estou fazendo o que aqui em casa? E muitos estão em casa no momento do culto, vendo novelas e ainda torcendo para o adultério. Eu estou meio cansado, uma dor na coluna. Com essa dor aí de coluna não sobe no arrebatamento, não. Nós estamos perdendo o primeiro amor e parece que isso não faz sentido. É tão simples, é tão pequeno esse negócio de primeiro amor. É o maior de todos. 1 de João 4, o capítulo todo fala de coisas tremendas. Mas no 8 fala assim, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Quem aborrece o seu irmão está em trevas. Quem odeia o seu irmão é assassino e assassino não entra. É hora de perdermos a coragem de atingir pessoas e termos coragem e caráter de amar a Deus e amar as pessoas.
Dá vontade de ir embora com a palavra dessa, não dá? Mas se você soubesse o quanto a eternidade está mais perto de nós, você amaria estas palavras e aceitaria Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando Jesus escreve para a igreja de Éfeso, ele diz: você é perfeita, resumindo, você é perfeita, tenho contra ti somente uma coisa, que você deixou o primeiro amor. Agora ele faz uma ameaça que nem para Laodiceia ele faz, e a Laodiceia é uma das piores igrejas, pobre, miserável, nua e desgraçada, diz o texto, Apocalipse 3:13 a seguir. Ele diz assim: ó, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, volta, lembra-te de onde caíste, volta e arrepende, senão eu mesmo virei contra ti. Olha a ameaça. Deus se levanta contra uma igreja perfeita, mas que não tem amor. Eu posso ser perfeito no vestir, coisa que eu não sou, mas é só um exemplo. Eu posso ser perfeito na oratória, eu posso ser perfeito no comportamento, posso ter uma voz perfeita, se não tiver primeiro amor, meu Deus é meu adversário. Por isso, fofoqueiros, cuidado, porque o primeiro amor não admite fofoca. Você tem que estar dando glória. Por isso esses pensamentos ruins de pessoas, entenda, o primeiro amor não deixa. É como se Deus quisesse terminar essa mensagem agora e falar: vão para casa, e vai pensar sobre isso. Escute, pare de vir para a igreja para descansar, para ter um refrigério na consciência. Vem para servir. E aí você vai vir em todos os cultos. Mas eu odeio essa igreja. Procura outra, mas seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Procure uma igreja que seja séria, que prega a palavra de Deus. Porque a salvação não espera. Se a morte chegar agora mesmo, você tem que estar pronto. Fomos heróis. Como amávamos. Como tínhamos o prazer de perdoar. Como tínhamos o prazer de ajudar, de contribuir, de fazer junto. Mas Deus convoca-nos para estarmos de volta. É hora de amar as orações, amar as vigílias, amar o renovo, amar o batismo com o Espírito Santo, amar as visões de Deus. É hora de amar chegar cedo na igreja. É hora de amar o ministério que Deus lhe deu. É hora de amar o ministério que Deus lhe deu. É hora de amar o dom que Deus lhe deu, de adorar, de louvar, de pregar, de ir, de evangelizar, de ganhar almas. É hora de amar os estudos bíblicos, a palavra de Deus. É hora de amar e nos apegar à presença viva de Deus. Fique sobre os pés. Escutem. Se Jesus vai cumprir o que Ele falou, e eu sei que vai, nós temos que mudar algumas coisas. É hora de nós nos convertermos de coração. A coisa mais gostosa da vida é amar e ser amado. É hora de nós tirarmos os nossos ternos e vestirmos pano de saco.
É hora de nós trocarmos nossas vestes por vestes de pano de saco. É hora de jogar cinza sobre nós. É hora de nos nivelarmos ao pó. Lembra-te de que sou pó. É hora de descer do nosso egocentrismo. É hora de descer dos nossos cargos, das nossas posições. É hora de descer dos nossos dinheiros. Estas coisas todas aqui ficarão. Alexandre o Grande, que conquistou o seu mundo, mas matou-se a si mesmo, por tudo que ele fez na vida, morreu enfermo. Ele disse: quando eu morrer, leva o meu corpo num caixão aberto, para você entender, e com as mãos soltas, fora do caixão, para que as pessoas saibam que para este mundo a gente não traz nada, e deste mundo a gente não leva nada. É hora de nós nos despirmos diante da presença de Deus. É hora de um acerto com Deus. É hora de realinharmos nossas vidas com Deus. É hora de parar de profetizar os nossos desejos e nos levantar para sermos profetas de Deus. É hora de voltarmos nossas costas para tantas coisas que nos afastaram de Deus, e agora nos voltar para Deus, que tem todas as coisas que precisamos para nos achegar a Ele. Escute, você que está ignorando esta palavra, e o Espírito Santo me faz saber, um dia haverá um julgamento, e você se lembrará desta palavra. É hora de nos recolocarmos diante de Deus. Portanto, feche os seus olhos. Você está diante de Deus, porque a presença dEle está aqui. Eu estou diante de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Fomos heróis. Fomos outrora tão cheios de amor, tão cheios de empolgação. Outrora a chama ardia em nós e não se apagava. Outrora o louvor não saía da nossa boca. Não tínhamos coragem nem de cantar uma música secular. Não tínhamos coragem de beber um vinho. Não tínhamos coragem de xingar uma palavra comum. E olha o que tem saído dos nossos lábios ultimamente. Não tínhamos coragem de desejar a mulher do outro, de desejar o homem da outra. Não tínhamos coragem de pegar um centavo sequer do outro. Nossa prioridade era chegar mais cedo no culto. Nossa prioridade era viver uma vida de tal maneira que as pessoas olhassem para nós e dissessem, queríamos ouvir isso: você é crente? Hoje temos vergonha de ouvir isso. Nas manhãs de escola bíblica dominical, levantávamos e vínhamos cantando. Hoje falamos, estamos cansados. Não tínhamos coragem
de pensar mal e acusar. Hoje nós discutimos abertamente e dizemos: não concordo, não quero, não é assim. É hora de nos vestirmos de pano de saco. É hora de humilhação. É dia, é noite de arrependimento. É noite de desespero. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar às primeiras obras. Quero voltar a ser quem já fui diante de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder desse povo, como eram os primeiros cristãos. Onda que varácia. Reconhecemos que nos afastamos. Reconhecemos que nós enchamos e demos coice, como Gedutum. Reconhecemos que agora confiamos na nossa inteligência e no nosso braço. Queremos voltar, Senhor, a depender de Ti, confiar em Ti, sim, trabalhar, esforçar, mas confiar em Ti. Calabaracavá sebroshinai, adigobadaka sebranai. Ajuda, Senhor. Essa morte não pode entrar na igreja. Essa morte não pode atingir esse homem de Deus. Não. Nós temos que termos nome de que vive e viver. Nós queremos vida. Traga vida para nós, Senhor. Traga graça para nós, Senhor. Liberta-nos das nossas vaidades excessivas. Liberta-nos dos nossos orgulhos. Liberta-nos das vestes reais e nos dá vestes de saco. Ruquemada suibanai. Aroquemada sharimbarachas ecumada. Ah, Senhor, quantos corações fechados, quantos corações perdidos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, para que venham tempos de refrigério e recebereis o dom do Espírito. Ramando e provaseganai, kunimini vaktahu shama, lukebai kadai. Crendo ou não, a glória de Deus está aqui. Crendo ou não, sentindo ou não, Deus, Ele está aqui. Yahvé chamar, Ropetagadasha Kandarabiadai. E Ele está levantando vidas que se quebrantam para Ele. E Ele está tomando pela mão, fortalecendo. A fraqueza está indo embora. A graça está voltando. O primeiro amor está voltando.